Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje, nesta segunda-feira, já antevemos a data no próximo domingo do aniversário de Jesus. Vamos ter uma semana para preparar o nosso presente, mas esse presente está aqui no coração de cada um de nós e vamos oferecer esse presente a Jesus espiritualmente, colocando-nos de joelhos aos pés, num sentimento de humildade muito grande, de reverência, de respeito e entregar. Preparemos esse coração com muito amor, com muito carinho, com muita ternura, com muito amor de solidariedade, com muito amor de misericórdia, como ele nos ensinou. Mas vamos começar o nosso trabalho de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 19, quando nós temos aqui a fé transporta montanhas. E temos o livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, na página 165. Portanto, nós vamos começar aqui com a parte do capítulo 19, do item 1, da parte final do item 1, quando Jesus diz: pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus, capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 20. Vamos agora para o item de número 2, quando Allan Kardec esclarece. As montanhas que a fé desloca, no sentido moral, são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. No capítulo de número 3, esse capítulo é muito rico, quando ele esclarece: noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma determinada coisa, a certeza de atingir um fim especificado, escolhido. A fé sincera e verdadeira, diz Allan Kardec, é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de que vai chegar ao objetivo visado. Nesse capítulo 19, no item 5, ele tem uma outra informação. Essa parte eu adoro, sempre falei, sempre falo para todos, como aqui mesmo eu já registrei e já li. A fé é o remédio do sofrimento e a caridade é o remédio da salvação. Então, no sofrimento, vamos usar a fé, atrair o fluido cósmico universal, favorecendo a recuperação das nossas moléculas, vamos dizer assim, se desenvolvendo de uma forma desordenada, alguma dor, alguma coisa, mas nós temos essa faculdade. Vejamos o que ele diz aqui. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica as suas qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Viram que coisa maravilhosa? Vamos agora observar aqui da nossa a Bíblia Thompson, que nós utilizamos para os nossos estudos, que ela é muito facilitadora de nós encontrarmos as informações. Temos aqui Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 48, que tem o título A Mulher que tinha um fluxo de sangue. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando, quando ele voltou para Cafarnaum. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou a prostrar-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo Jesus, a multidão o apertava. Aqui o evangelista Lucas diz, apertava a multidão. Certa mulher,
que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum médico pudera ser curada, chegando por trás de Jesus, tocou na orla, na beira de suas vestes, e logo se lhe estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com Jesus: Mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou. Eu senti que saiu de mim um grande poder. Reparem que quando foi escrito em 2021 não se falava em fluido. Então, essa força magnética, então, senti que saiu de mim. Se fosse hoje, ele diria: senti que saiu de mim um grande poder de fluidos. Mas ele disse apenas: senti que de mim saiu poder, energia, fluido. Então, vendo a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se de Jesus tremendo e, prostrando diante de Jesus, declarou a ele, diante de todo o povo, por que lhe havia tocado e como ela ficara curada. Então Jesus lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que coisa maravilhosa. Aí nós vamos verificar agora, mas vamos estudar agora a questão dessa fé. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo 9, ela diz aqui: quando se quer é diferente, igual a quando se crê, se acredita, pois que então se está disposto à luta e à renovação, ao trabalho de edificação e de liberdade. Aí é que está, vocês estão vendo o procedimento daquela mulher. Daqui a pouco nós vamos trazer as informações que a veneranda professora Amélia Rodrigues nos traz do plano espiritual para vocês entenderem toda a vida, comportamento daquela mulher, quanto ela foi sofrida, coitada. Mas vamos usar aqui o auxílio, pedir, implorar o auxílio, olha, do nosso querido codificador Allan Kardec, no livro, olhem bem, A Gênese, um dos livros da codificação espírita, no capítulo 15, item 11, quando ele escreveu: é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus, o efeito daquela mulher ficar curada. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar aquela cura. Mas aí ele faz uma pergunta: mas por que essa irradiação se dirigiu apenas para aquela mulher e não para as outras pessoas que estavam junto dela, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão? E ele responde: é bem simples a razão. O fluido foi atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé da doente. Razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Mas aí agora vamos ver, o que é que salvou? Por que ele não disse curou? Ele disse salvou. O que é que nós vamos entender como salvação? Aí é que nós vamos procurar também novamente o auxílio da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, nesse livro aqui de 2009, Em Busca da Verdade, quando ela escreve aqui: entenda-se salvação como libertação da ignorância. Libertação da ignorância, libertação do mal que existe no íntimo de cada pessoa, ausência da crueldade, ausência do mal. Em Busca da Verdade, na página 11. Aí vocês vejam, e como é que aconteceu? E pode acontecer com ela? Claro que aconteceu. Vocês vão ver daqui a pouco a narração da professora Amélia Rodrigues. Ela sofria muito, desprezada pelos parentes, desprezada pela comunidade, e ela não tinha raiva de ninguém. Ela compreendia que o problema era dela, ela perdoava, ela ficava na sua solidão, sofrendo, marginalizada. E ela não mudava o seu pensamento para se revoltar com aquilo. Era condenada como se Deus tivesse ela. Diziam que Deus a que marcou pelo sofrimento, pelaquela doença.
ela não tinha nenhum ressentimento, porque ela sabia que não era aquilo que falavam de Deus. Ela continuava amando e respeitando Deus. Por isso que Jesus falou: vai, filha, a tua fé te salvou. Porque ela estava liberta da ignorância. Ela salva, ela ia procurar outros caminhos. Que caminhos? Seguir Jesus. Mas espera, eu não quero adiantar nada. Vamos chegar na hora da professora Amélia Rodrigues. Mas vamos continuar aqui. Joana de Ângeles nos fala aqui em Dias Gloriosos. É outro livro maravilhoso aqui, Dias Gloriosos, no capítulo número 7, na página 66, quando ela escreve: olha que coisa interessante. Todavia, se não houver uma profunda alteração de comportamento interior dessas pessoas que ficam curadas, se não houver uma profunda alteração de comportamento interior, desejo sincero de sarar, cultivo íntimo de bem-estar, propósitos edificantes, renovação dos hábitos mentais, certamente a enfermidade reaparecerá ou se apresentará sob novo diagnóstico. O que não aconteceu com aquela mulher, porque ela tinha desejo de sarar, ela cultivava o íntimo bem-estar, tinha propósitos edificantes quando conheceu Jesus, renovou os seus hábitos mentais, tudo isso lhe favoreceu ela ser elogiada por Jesus para dizer que a fé que ela tinha a salvou. Isso é que é. Mas nós vamos agora trazer para vocês esse estudo das leis judaicas aqui. Olha, a lei de Moisés, a Torá, como fonte de direito. É uma advogada que, essa aqui é uma dissertação, se converteu a dissertação de mestrado dela para a PUC, Pontifícia Universidade Católica, lá de São Paulo. Ela escreveu, defendeu a sua dissertação com uma banca de doutores em filosofia do direito, e ela foi brilhantemente aplaudida e sugeriram que convertesse no livro, e ela fez isso. Então nós vamos tirar daqui no que toca ao caso dessa mulher. Levítico, capítulo 15, versículo 25, está lá escrito: quando uma mulher tiver fluxo sanguíneo por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando o fluxo se prolongar além do costume, ficará imunda enquanto durar o fluxo. Ela era considerada imunda. Vejamos agora aqui, Levítico capítulo 15, versículos 19 e 20. Qualquer que tocar essa mulher será imundo. Tudo aquilo sobre o que ela se deitar e tudo aquilo sobre o que ela se assentar serão imundos, e quem tocar nos objetos que ela usou ficará imundo também. Era a situação dela. Agora nós podemos já começar a sentir o sofrimento que essa mulher passou? Podemos sim. Vamos agora nos socorrer da veneranda professora Amélia Rodrigues. Está aqui, olha, Amélia Rodrigues, Primícia do Reino, capítulo A Mulher Hemorroísa, com a dedicação aqui do nosso querido irmão Divaldo Franco aqui, em 24 de outubro de 1977, ao abençoado irmão Ari Teixeira. Foi quando nós frequentávamos muito a mansão, que havia lá uma senhora que era minha madrinha, minha mãe considerava ela comadre, madrinha, e ela tinha uma afeição muito grande por mim, então eu acompanhei até quando ela desencarnou lá na mansão, e Divaldo sabia que eu ia visitá-la com frequência, e por isso nós tivemos essa aproximação com ele. Vejam aqui, Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, capítulo A Mulher Hemorroísa, está aqui marcado, vamos ver. O fluxo sanguíneo, agora vocês vão ver a história real, que a professora Amélia retirou dos arquivos espirituais. O fluxo sanguíneo não a deixava há 12 anos. Todos a conheciam e as marcas da sua miséria orgânica denunciavam o seu mal. Vencida pela anemia, 12 anos, o fluxo sanguíneo, vencida pela anemia, descarnada, sem carnes, sentia o constrangimento que lhe impunha a doença.
Aquela mulher gastou tudo que tinha com médicos, nenhum tratamento resolveu o seu problema. Era desesperadora a sua situação. Ela vivia em terrível solidão, porque todos se afastaram dela. Ela vivia na terrível solidão, tendo como companhia a vergonha que ela sentia dela mesma. Não tinha paz e era refém da agonia. Vocês imaginaram agora o problema que essa mulher sentia? Então um dia ela abandonou Cesareia de Filipe, desiludida, marcada pelo estigma humilhante e sem mais esperança. Após ter gasto tudo o que possuía, ela foi para Cafarnaum na esperança de encontrar Jesus. Aí vocês perguntam, mas então qual é a distância? Vocês vão ver. De Cesareia de Filipe passa primeiro em Betsaida, 40 quilômetros de Betsaida para Cafarnaum, nas margens do lago de Genezaré, mais 4 quilômetros, ou seja, ela andou no deserto com anemia, descarnada, 44 quilômetros, em pleno sol, dormindo ao relento, onde o frio é muito grande no deserto. Tudo isso ela passou, porque havia dentro dela aquela esperança de que se ela tocasse na roupa de Jesus, ela ia ficar curada. E por que na ponta da roupa? Porque é fácil supor, se ela tudo que tocasse ficava imundo, se ela tocar na roupa, pelo menos Jesus, com o poder que tinha, limparia a roupa. Mas ela não queria tocar em Jesus, com receio de que ele se tornasse impuro, que assim é que dizia a lei. Era uma lei, mas era uma lei machista, fazendo a mulher desonrada. Era um absurdo aquilo ali. É revoltante quando nós lemos essa parte, quanto a mulher era prejudicada e quanto Jesus elevou e engrandeceu a mulher. Isso é que é maravilhoso, porque a Joana Amélia Rodrigues fala em outro livro que as mulheres se reuniam fazendo aquilo que hoje nós conhecemos como atendimento fraterno, atendiam as pessoas e nos casos mais graves, então encaminhavam para Jesus. E Jesus abençoava esse tipo de trabalho que elas faziam, e essa mulher se integrou nesse trabalho. Então vamos continuar. Todos a consideravam ela impura e malsinada. Seu mal era um castigo, um sinal de desventura imposto por Deus, como se fosse que Deus fosse tão... Deus é amor, como disse João. Ela amava Deus e sabia que isso não era nada com Deus. Pode ser, claro, uma provação, uma expiação que só Deus mesmo sabia. Jesus conheceu. Ela se via constrangida a se esconder, ocultando a marca da sua desdita, fugindo de todos, que muitos zombavam dela, mangavam dela. Veja o sofrimento que essa mulher passava. Quando Jesus estava caminhando, que parou, porque as pessoas não deixavam ela chegar perto, ela estava fraca, andava praticamente se arrastando de 4 pés, feito que engateando. As pessoas são egoístas, como no tempo de Jesus, cada um queria ficar mais perto dele para ser curado. Mas foi nesse momento que Jairo se chegou e parou, prostrou-se aos pés de Jesus, ele teve de parar. E falou com ele, Jesus, não vai, eu vou ver tua filha. Foi nesse momento, aí que a professora Amélia disse, aquela hora, no entanto, se ela perdesse, perderia o precioso minuto, o momento mais importante da vida dela. Num turbilhão mental, aproximou-se emocionada, tremendo e com muito medo. Reparem tudo isso, coitada dela. Vencendo então a agonia que a assaltava, com a visão turbada, num movimento irresistível, ela puxou a fímbria dos vestidos, quer dizer, a beira dos vestidos de Jesus e, ventura, o sangue se estancou imediatamente, as hemorroidas deixaram de doer e sumiram. Toda ela experimentou uma estranha, uma inusitada sensação. Ainda não recuperara o equilíbrio e ouviu Jesus indagar, quem tocou nos meus vestidos? O nome que ela colocou aqui, a professora Amélia. Jesus, quem tocou nos meus vestidos? Jesus olhou em derredor como estivesse procurando-a. Nesse momento a mulher atirou-se-lhe nos pés de Jesus e bradou, fui eu, Senhor, que era desgraçada. Eu sabia que tocando as tuas vestes poderia recuperar a minha saúde. Como aconteceu, Senhor?
e ela abaixou-se. Jesus tocou nela com um carinho imenso. Ela sentiu aquela ternura envolver todo o seu ser e ouviu de Jesus dizendo: filha, falou com ternura e bondade. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Ela ficou imóvel no chão, vencida pela gratidão, em lágrimas de júbilo, adorando Jesus se o pudesse, enquanto a multidão acompanhou Jesus para a casa de Jairo. Ela ficou sozinha no caminho, lágrimas de alegria, de felicidade. Era uma outra pessoa. Depois de conhecer Jesus, continua a professora Amélia, depois de conhecer Jesus, ela encontrara a vida. Estar longe de Jesus significava perder a vida. Necessitava abandonar tudo e seguir Jesus. Despediu-se dos parentes que antes a detestavam, a repudiavam, mas ela foi lá se despedir, viram? Ela não guardava mágoa nem rancor de ninguém. Por isso que Jesus disse que a fé que ela tinha salvou-a. Não tinha mal nenhum dentro dela. Ela foi se despedir dos parentes que antes a detestavam e foi ao encontro de Jesus. E desde então ouvia todas as suas pregações na beira do mar, perdida na multidão. Ela estava ali, escutando Jesus, acompanhando. Vamos passar agora as páginas da história para encontrar agora Jesus, após aquele estúpido, irracional e perverso julgamento, condenando na cruz, após ele ser apanhado de chicote, batido na face, estava já subindo o monte para o Calvário, com a cruz nas costas, tropeçando várias vezes pelo peso, pelo cansaço, a noite mal dormida, de sofrimento, de pancada, de bofetada nas costas, com uma coroa de espinhos colocada com força na cabeça dele, coroa de espinhos tirada das rosas, como diz a professora Amélia Rodrigues, plantadas do lado de fora dos muros de Jerusalém, sobre as quais jogavam os detritos, porque não tinha esgoto naquela época, jogavam os detritos lá, portanto, eram infectados, infectos, esses espinhos, e fizeram aquela rodilha, uma coroa, empurraram na cabeça dele, os espinhos furaram a carne dele, e tiveram de um dia para o outro, a infecção tomou conta. Jesus estava muito sofrido, e ela, uma das mulheres que acompanhavam Jesus de perto, por isso que vocês vão saber o nome dela, Jesus era acompanhado por essas mulheres. E aí, lá adiante, repare o que aconteceu, como a professora Amélia nos diz aqui no livro. Eu vou observar aqui, eu já conheço o texto, mas para não ser alterado pela minha emoção, nós vamos acompanhar o que ela diz aqui. Subitamente, Jesus escorregou e caiu. Ela não se conteve, tomou de uma toalha alvíssima de linho que trazia com ela e correu ao encontro dele. Envolveu a face de Jesus ensanguentada e dorida naquele linho branco e enxugou a face carinhosamente. Ele olha para ela com aquele olhar de ternura imensa. Olhou demoradamente naquele átimo de segundo. Vejam bem, ele olhou demoradamente naquele átimo de segundo. Os lábios entreabertos nada dizem. Ele está sem forças. Mas ela ouve, porque ele fala pelo pensamento e ela compreende no coração. Ela ouve, porém, no íntimo do coração, a voz dele dizendo, como antes: vai em paz, filha, lembrar-me-ei de ti. E o que é que acontece? Quando ela se levanta naquele momento, ela mostra o pano de linho marcado com a imagem dele, pintada a imagem de sangue, de lágrima, de suor. E ela mostra aqui a toalha de linho, dessa forma, e todos ficaram surpresos, porque o rosto de Jesus estava ali, como se tivesse sido pintado naquele tecido. Agora você sabe o nome dela, Verônica, que foi posteriormente canonizada pela Igreja Católica.
é a Verônica. Viram a história como é linda, maravilhosa? Portanto, nós vamos agora para a epístola do apóstolo Tiago e vamos verificar aqui o que é que diz no capítulo 2, versículo 17. A epístola do apóstolo Tiago. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. No capítulo 2, versículo 26, ele volta a se referir: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vocês estão vendo? Muita gente diz: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo. E o que é que faz de bom, de útil para o próximo? Nada. Por isso que ele diz: a fé sem obras é morta em si mesma. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo de número 10, está que eu canso de ver aqui, para me alertar e me orientar: a fé é a alma da caridade. Que sentido mais lindo que está aí, vocês podem ver. E vamos concluir, meus queridos irmãos, com primícias do reino. No capítulo A Mulher Hemorroísa, essa parte eu já tenho no coração, já tenho na memória. Apenas um parágrafo. Jesus estava erguido na cruz. Ponto. A ex-mulher hemorroísa desceu o monte e saiu a servir Jesus com aqueles que o amavam. Mas servir Jesus como? Servir Jesus cumprindo aquele que ele disse em Mateus capítulo 25, versículos 31 e seguintes. Todas as vezes que vocês fizerem algo a qualquer um destes mais pequenos, é a mim que eu considero que vocês fazem. Então Jesus estava erguido na cruz. Ela desceu o monte e saiu a servi-lo com aqueles que o amavam, com todos aqueles que amavam Jesus, e começaram a fazer as obras que a fé recomenda. Que o querido Mestre de Nazaré nos abençoe. E eu peço ao querido Mestre Jesus que ilumine os corações de todos vocês, para que tomem como exemplo sempre a lição dessa mulher hemorroísa, contada com detalhes pela professora Amélia Rodrigues, faz vocês sentirem quanto ela sofreu, quanto foi desprezada, quanto foi amargurada, abandonada, e no entanto ela andou 44 quilômetros com uma anemia, já sem carnes, já na busca, nos caminhos de Jesus, lá engatinhando, mas a sua fé dizia: se eu tocar pelo menos nas suas vestes, eu ficarei curada. E assim, meus queridos irmãos, aconteceu. É preciso que nós façamos isso, tenhamos sempre na nossa mente a oportunidade de servir a Jesus, mas demonstrar a nossa fé diante das dificuldades, diante das nossas dores, diante dos nossos sofrimentos, sabermos atrair o fluido cósmico universal, o fluido vigoroso que nos dará saúde, como aquela mulher fez, para que possamos recuperar a saúde, porque o corpo é um instrumento de trabalho do Espírito, é um instrumento nosso, precisamos dele para as realizações que nos comprometemos no plano espiritual no passado. Que Jesus nos abençoe, que faça conosco o que fez com aquela mulher, desde que o nosso procedimento seja semelhante a daquela mulher, para dizer para nós: filho, filha, a tua fé te salvou, vai e ser curado, ser curada desse mal. Que Ele nos abençoe, que os queridos irmãos executores da tua vontade nos ajudem, nos sustentem na nossa caminhada, para que jamais desfaleçamos, que nos momentos de fraqueza, lembremos-nos daquela mulher que andou 44 quilômetros no deserto, com anemia, descarnada, sem alimentação, mas a sua força de vontade e a sua fé era tão grande que fê-la chegar
junto a Jesus, ser reconhecida, porque Jesus nem a viu antes na multidão, como Allan Kardec falou na Gênesis, nem sabia da existência dela, mas compreendeu a saída daquele fluido forte, vigoroso, aquele poder, como disse Jesus, que saiu dele e que curou aquela mulher. Que ela, rica de fé, nos transfira esse exemplo para nós todos, para que sejamos assim ricos de fé, de coragem, para que jamais nos afastemos das pegadas de Jesus, que possamos usar o nosso coração, abrindo o nosso coração para oferecer o nosso patrimônio, o patrimônio da nossa paz, da nossa alegria, do nosso conhecimento, envolvendo todos com os nossos conselhos, as orientações, transcrevendo do Evangelho aquilo que Jesus nos fala, para que as outras pessoas também sigam o exemplo daquela mulher hemorroísa, como nós devemos seguir também. Que a nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva a todos nesse momento que antecede a data representativa do nascimento de Jesus, seu Filho. Que ela nos envolva com seu manto de paz, de alegria, e prepare o nosso coração para que no próximo domingo, dia 25, em que o mundo cristão comemora o nascimento do nosso Mestre Jesus, o nosso modelo e guia de todos nós, que possamos oferecer o que tiver de melhor em nossos corações, rogando a Ele que nos abençoe, abençoe as nossas famílias, abençoe todas as religiões do mundo, cristãs e não cristãs, para que sejamos todos unidos no ideal de servir, de amar, de perdoar, para que possamos alcançar o reino dos céus, que é facultado a todos nós. Sintam o meu abraço paternal e carinhoso, e continuemos juntos, unidos, andando nas pegadas luminosas de Jesus. Não importa se estejamos de noite ou de dia, elas estarão brilhando sempre para aquele que quer seguir os seus ensinamentos e exemplificar, como ele o fez, todos aqueles ensinos para o engrandecimento de nosso e de todos os corações que se aproximarem de nós. Graças a ti, Jesus amado. Graças a ti, Mestre querido. Graças a ti, Irmão maior, depositamos aos teus pés os nossos corações reconhecidos e gratos pela oportunidade de recebermos tantos conhecimentos e informações de luz. Obrigado, Jesus, Pai, Senhor, para todos nós. Que assim seja.